eles estão fazendo e tal, porque eles mandam no futebol brasileiro, o Palmeiras e o Corinthians dominam. O Palmeiras e o Flamengo, desculpa, dominam. E o Flamengo nessa história está do outro lado, porque o Flamengo está tentando falar, pô, mas aí vou pagar mais, os caras vão pagar menos e tal. Eu nem acho que é uma batalha. O Flamengo está com uma batalha com relação ao governo e o Palmeiras está concordando. Essa é a questão. Só para ilustrar, 6% pela reforma tributária, aproximadamente 6% de tributação para as SAFs, 10,5% a 15% para os clubes associativos. Isso vai ter um impacto, se acontecer de fato, né? Deve ter um impacto muito grande também nos esportes olímpicos brasileiros, né? Então você tem, por exemplo, chega amanhã um outro cara de fora, como já teve aí gente chegando de fora, ninguém sabe quem é o cara, compra um clube, geralmente as SAFs no Brasil, que é um clube que está quebrado. O cara está na lona, aí vem alguém e compra barato, faz o que ele quiser, ele paga 6% de imposto. E um clube como, por exemplo, o Pinheiros, que tem modalidades olímpicas, né? Sojipa, Paulistano, Minas, eles vão pagar 10,5% a 15,5%. Isso é justo? Não, não é justo. Não é justo. É uma tentativa do governo federal em forçar todo mundo a virar SAF, mas sem pensar em efeitos colaterais, na minha visão, inclusive eleitorais. Eleitorais. Porque é um ano de eleição, ainda tem esse detalhe. Me parece, do ponto de vista estratégico, eu conversei sobre isso há meses. Estava falando de futebol aí, uma pessoa que é do governo, e toquei no assunto. Falei, vocês já perceberam isso aqui? Já pensaram nos efeitos colaterais num período eleitoral? Imagina você chegar para o torcedor as 4 maiores torcidas do Brasil, tá? Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, e falar, olha, estão forçando seu time a ter um dono. Porque a lei tem o direito de pensar como ela quiser, evidentemente, né? No ambiente democrático é óbvio que é assim que funciona, mas essa declaração dela me parece a típica declaração de quem não é do futebol. Quem está no futebol, mas não é do futebol. O clube de futebol não é uma empresa. O futebol não tem clientes. Por exemplo, nas empresas dela, no banco dela. O cara pode ir lá pegar um empréstimo. Se ele tiver uma oferta melhor de um outro banco, ele vai em outro banco. Você usa o celular de uma marca. Se você achar que aquela marca está te entregando um produto que não é legal, você troca por outra marca. Automóvel, pizzaria boa, agora está ruim. Você vai na outra, pede a outra. Cerveja, você descobre que tem uma mais gostosa, você passa a tomar aquela cerveja. Não existe fidelidade com relação ao produto, tá? Mas ao time de futebol, sim. O que aconteceu quando o Palmeiras foi rebaixado? A torcida virou Corinthians? Não, o cara foi com o Palmeiras lá para a segunda divisão. E acontece no mundo inteiro. Eu sempre gosto de citar a passagem do livro Soccernomics em que eles lembram isso, né? O futebol é a única área onde, se você entregar um produto de menor qualidade, que é um time que está na segunda divisão, o cliente, né, o consumidor daquilo ali, que é o torcedor, ele não te abandona. Porque você está num campeonato pior, com um time mais fraco, e o cara continua consumindo aquilo, porque é a paixão. Então não dá para comparar. Na Argentina, é repelida pela massacrante maioria dos clubes e seus torcedores a ideia da SAF, mesmo os pequenos, os que estão com dificuldades financeiras, porque existe um negócio chamado pertencimento. E esse pertencimento, ele tem 2 vias. Do torcedor em relação àquela comunidade e o clube me pertence. Os clubes na Argentina têm, inclusive, função social. O clube é meu, nós somos aqui torcedores de um clube, então é meu, é do Danilo, é seu, é do Casagrande, é de quem está assistindo. Nós somos o clube. Isso aqui é nosso, não vai ter dono. Então, essa ideia é muito teórica e na prática já vimos no que ela pode resultar. Olha a situação do Atlético Mineiro, que era uma pré-SAF, olha como está. E o do Botafogo é a mais emblemática, né? Certa vez, torcedores botafoguenses, não faz muito tempo, protestaram contra John Textor do que disse o americano. Eu comprei de mim. Olha como é tratado o Botafogo, toda a sua tradição, sua história de seleção brasileira, jogadores que serviram a seleção, títulos que ganhou, né, um clube importante na história do futebol brasileiro. Ele é uma ferramenta na mão de um cara que não tem nenhuma relação. O cara desembarcou. Alguém acha que o John Textor, lá nos anos 80, em 89 ele estava vibrando com o título do Botafogo depois de 21 anos, nem sabia que existia Botafogo. Nem sabe quem é o Túlio. Nem sabe quem é o Túlio, quem foi o Garrincha deve saber. Porque não é a vida dele. Para ele é só um negócio, gente. O futebol não é só um negócio, não vamos cair nessa armadilha. E aí tem uma questão que tudo isso que o Danilo explicou é importante, mas, primeiro, você abre uma brecha. Se você transforma em SAF 100% é do clube, quem garante que numa eventual crise financeira, que pode acontecer com qualquer um, depois que esse aqui foi levado para o buraco, Manchester United, que era sempre, revezava, né? Clubes mais ricos do mundo, um ano era o Real Madrid, outro ano era o United, outro era o Madrid, era sempre assim. Aí o que aconteceu? O Malcolm Glazer, um americano, outro americano, sem nenhuma relação com o clube, compra o negócio, e aí para pagar a compra do clube, ele endivida o próprio clube, coloca no buraco, e um dos maiores clubes do mundo hoje vive numa crise sem fim. Esse ano está se classificando para a Liga dos Campeões e estão achando isso o máximo.
Era um clube que brigava por tudo que era título. Não briga mais. Cara, destruíram. Tem que reconstruir o United. Se conseguiram isso com esse clube, gente, não tem torcida só aqui no seu país. Tem torcida do Paquistão, na Índia, no Sri Lanka, na China. São clubes globais que faturam horrores. Os caras conseguiram meter no buraco. Qualquer clube pode. O Flamengo pode ir pro buraco. O Palmeiras pode ir pro buraco. O Corinthians, em 2011, 12, ele foi para as profundezas da segunda divisão. Voltou, se estruturou, construiu o CT, tinha dívida controlada e baixa, ganhou os títulos que sempre sonhou. Olha o Corinthians hoje. Em quanto tempo? Então, se tiver uma má gestão, qualquer clube pode ser levado para o buraco. Se amanhã você tiver numa dívida, quem garante que não vão querer vender 51% dessas ações? A porta está aberta. Na teoria, isso é perfeito. Na prática, a gente sabe que pode mudar. Então, gera uma vulnerabilidade do clube associativo em relação à possibilidade de alguém tentar comprar. No Flamengo, Rodolfo Landim levantou a bandeira da SAF, lembra? 25%, citando como modelo o Bayern Munique, que teria lá 3 grandes empresas alemãs que detêm 25%, a legislação alemã não permite mais do que isso, etc. e tal. A reação foi furiosa de torcedores, sócios, na hora. E o que aconteceu? Votaram depois uma emenda no estatuto do clube que colocou várias travas para virar SAF. Tem que passar com a aprovação, acho que de 2/3 dos sócios, do conselho, do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, todo mundo, né? Tem que aprovar, o Zico tem que assinar, todo mundo tem que concordar para o Flamengo virar SAF. Então é difícil transformar em SAF. Pode acontecer. Se amanhã chegarem, olha, é melhor fazer nesse modelo, por exemplo, que o Palmeiras mira. Pode acontecer de aprovarem. Mas colocaram travas para evitar que um presidente, numa canetada, consiga empurrar isso aí goela abaixo. Por conta disso tudo, por uma razão muito simples. O Palmeiras, como o Flamengo, eles não precisam de ninguém. Não precisa do John Textor, não precisa dos 4 R's, não precisa do Pedrinho, não precisa da 777, não precisa do Grupo City, não precisa de nada. Entendeu? Porque os dois são clubes saudáveis financeiramente, que faturam alto, grandes torcidas, muita mídia, times fortes, os mais poderosos da América do Sul. Eles não precisam disso. O que o Palmeiras precisa, na minha opinião, é também brigar contra essa excrescência que é transformar a tributação. Se quer mudar a tributação dos clubes, ok, mas por que 6% para a SAF, 10,5%, 15,5% para os clubes associativos? Não, agora tudo vai ser 10,5%, 15%, tudo bem, é uma situação. Agora, o que você está fazendo é dar uma vantagem para as SAFs, é enfiar a SAF goela abaixo. E esse raciocínio de que, uma empresa pode ser mal gerida, pode quebrar, um clube também, com a diferença. A SAF, ela não goza de alguns benefícios que o clube associativo goza, e o clube associativo não acaba. Uma empresa pode falir e acabar. Estamos entrando no fair play financeiro. Se for de fato para valer o fair play financeiro, o que acontece na Europa quando o clube quebra? Vai para a última divisão. Sabe como seria aqui no Brasil? Se amanhã o Botafogo quebrasse, em tese ele tem que ir para a última divisão do Rio de Janeiro. E começar ali, para depois chegar na Série D, para depois na C, na B, ou não? Não seria isso? Ele vai ter vaga na Série D? Não vai. Ele vai ter uma vaga na primeira divisão carioca? Ele deixou de existir. Ele tem que começar lá nas profundezas, lá embaixo. Então, o que me parece, ela tem todo o direito de pensar assim, é que quando ela diz isso, estando na cadeira que senta de presidente do Palmeiras, ela não está defendendo os interesses do Palmeiras. É a minha visão. Que para mim como foi o caso do Landim, com aquela conversa de 25%. Agora, vejamos como vai reagir o palmeirense no geral. Né? O questionamento da mídia que cobre mais atentamente o clube, o questionamento dos torcedores, dos conselheiros, das pessoas que vivem o Palmeiras e podem pesar nos rumos do clube. Eu considero, no caso do Palmeiras, um negócio totalmente sem cabimento. E essa reforma tributária, essa decisão do governo, que dificilmente será revertida, me parece não, ela é um absurdo. Ela é um absurdo. Mas você defende, então, benefícios infinitos para os clubes. Não, você quer cortar certos benefícios fiscais? Corte. Mas não vai entregar de mão de bandeja para a SAF. Você está subsidiando a SAF, cara. Olha, eu estou tirando de você... Sem contar que está no mesmo campeonato, né? Exato. Esse é o principal. Ainda tem isso aí, bem lembrado. Porra, você pega um clube associativo assim, olha, você de 100 você vai pagar 15,5% de imposto. E o outro paga 6%. Então eu estou subsidiando o outro, que eu estou tirando de você para dar para o outro. Perfeito. Você pode criar, de repente, um sistema, de repente, que tribute de acordo com o faturamento, como é na tributação do cidadão, no imposto de renda de pessoa física. Você ganha mais, paga um pouco mais. Você pode dar alguma isenção para quem estimula o esporte amador. O BAP já falou, inclusive, lá atrás, ele não falou claramente, mas deixou entender, para mim ficou muito claro,
que, olha, modalidade esportiva que não for autossustentável, com essa tributação, não vai dar para continuar, não. Aí a galera vai gritar se amanhã o Flamengo fechar a ginástica olímpica. Aonde vão ficar os atletas olímpicos? Eu falo, cara, isso aqui me dá prejuízo. Ele já falou do futebol feminino, foi muito infeliz naquela frase que envolveu a nossa colega lá, Renata, mas tirando isso de fora, o que ele fala ali é importante. Quando ele fala, futebol feminino, me custa 22, eu recebo 11. Ele fala mais ou menos isso. Ou seja, aí até ele fala, a Globo, né, deveria pagar mais para transmitir os jogos, paga muito pouco, aí cobram qualidade, mas então da onde sai esse dinheiro? Como é que o Corinthians paga o time feminino dele que é tão forte, o Palmeiras também, entre outros? Esse dinheiro sai do futebol masculino, não sai? Óbvio, que é a fonte de receita principal. A tendência geralmente é essa, pode até existir uma exceção ou outra. Se o time feminino não é autossustentável, então amanhã você pode falar, cara, o time feminino vou botar qualquer coisa, ginástica olímpica vai acabar, o São Paulo acabou com o time de basquete masculino dele recentemente, e você fala, vou ficar que nem o Atlético Paranaense, que é só futebol. O Atlético não é SAF, mas ele é só futebol, ele acabou com tudo, já faz tempo. O Atlético tem um CT, lá os jogadores treinam, muitos moram, né, a base inclusive, e você tem ali a parte administrativa, RH, contabilidade, os caras estão lá trabalhando, e tem outro CNPJ que é a Arena da Baixada também, com a sua estrutura administrativa lá dentro. E funciona assim, como se fossem duas empresas, e não tem mais nenhuma modalidade. No Atlético Paranaense, Tirone, se você se associar, você é o sócio torcedor. Você não pode ser um sócio que vai lá jogar tênis, jogar bocha, jogar baralho, não tem uma área social. O Palmeiras tem, gente. As pessoas frequentam o Palmeiras, elas jogam no Palmeiras, praticam o esporte do Palmeiras, vão à piscina do Palmeiras, tem festa junina no Palmeiras, Flamengo é a mesma coisa, Corinthians é a mesma coisa, São Paulo é a mesma coisa. É um clube associativo, aquilo é uma comunidade. E quando você amplia para os torcedores, você está falando de pessoas apaixonadas por aquilo. Gente, ninguém ama um celular. Ninguém ama uma marca de cerveja. Pode gostar pra cacete, mas você não ama aquilo. O clube é paixão. Essa comparação com empresa, eu acho típica de quem não é do futebol. Quem está no futebol, mas não é do futebol. Quem nunca sentiu amor por um clube de futebol. Esse debate é bastante legal. Acho que valeria até um programa especial aqui. Fica a dica, hein, fazer um programa especial sobre essa questão e tal. A gente pode voltar a falar. Mas eu queria botar o Casão na conversa, ele caiu, mas a gente vai voltar. Só um fecho da minha parte, eu concordo bastante com o que o Mauro também, o que o Danilo falou, mas eu sempre tento olhar a situação. De fato, eu acho que é a defesa de muita gente que não é exatamente ligada ao futebol, mas eles são muito grandes e eles estão entrando no futebol, dessas pessoas. Não estou falando da Leila, estou falando do cara que se relaciona com o futebol. Está entrando uma outra turma se relacionando de outra forma com o futebol. E por motivos até mais óbvios, faz uma pesquisa na torcida do São Paulo. 70% que é o Diego Fernandes, vem aí, compra esse negócio aqui, porque com esses caras não dá mais. Porque tem também uma descrença com esse modelo associativo, embora existem casos de sucesso e de fracasso. Olha o Casão, voltou. Casão, falando em sucesso e fracasso, o Corinthians, que vai muito bem, obrigado, com o Diniz, o Diniz fez um pedido, manter o elenco. Estamos falando de um clube que está endividado, que precisaria vender, mas ele quer